Olá, shoppers! Hoje nós vamos conversar sobre ultrassom micro e macro focado. Isso mesmo, a gente vai falar sobre o sonofocus e a gente vai passar aqui algum tempinho conversando sobre as dúvidas e também sobre os erros que podem acontecer. O ultrassom micro e macro focado é porque a gente tem um cristal piezoelétrico lá no meu cabeçote, e o que acontece é que para gerar essas ondas mecânicas, que são realmente todas concentradas em um único ponto focal, o aplicador ele é côncavo. Devido a essa concavidade, as ondas mecânicas elas vão se interagir todas em um único ponto focal. E isso vai causar uma lesão térmica naquele tecido. E a diferença de profundidade está exatamente nessa concavidade. Então, a modificação dessa angulação faz com que o ponto de lesão seja mais superficial ou mais profundo. Isso tanto para o micro como para o macro focado. A diferença entre os dois é que o micro focado vai ser mais específico para trabalhar tecidos mais superficiais, então para flacidez de pele, e o macro focado vai ser específico para trabalhar gordura localizada. Então, a gente vai trabalhar principalmente focado nesses dois. Com o ultrassom microfocado, nós vamos causar uma lesão térmica no tecido, que pode ser na derme superficial, na derme profunda ou no SMAS. E também podemos utilizar tanto no facial, quanto no corporal, quanto na estética íntima. Isso, então, para utilizar sempre para flacidez de pele. Cada um desses pontos vai ser gerado uma lesão térmica e com o passar dos dias, a gente tem a regeneração daquele tecido. E quando eu tenho a regeneração de vários pontos, a gente consegue ter uma retração daquele tecido. E por isso que é interessante a gente trabalhar principalmente com flacidez de pele. Quando a gente trabalha com o ultrassom macrofocado, que seria esse daqui, a gente pode utilizar ele principalmente para gordura localizada. O ponto focal dele vai ser de 1 a 2 centímetros de profundidade. E o trabalho dele é principalmente causando a apoptose naquele tecido. Então, com ele, a gente vai conseguir fazer uma diminuição, uma redução de tecido adiposo, principalmente pelo processo de apoptose. Sempre quando você for utilizar o ultrassom micro ou macro focado, o ideal e o importante é sempre começar pela ponteira mais profunda. Então, se eu for utilizar a ponteira de 4,5, 3 e 1,5, vocês vão sempre começar pela ponteira de 4,5. Assim como no macro focado, se vocês forem utilizar a ponteira de 2 e a ponteira de 1, vocês vão começar sempre pela ponteira de 2 centímetros e depois a de 1. Então, sempre as ponteiras mais profundas. E aí agora, a gente também vai ensinar como fazer o preparo das ponteiras lá no seu equipamento. Vocês vão colocar o aplicador no suporte, vão pegar o gel, e o gel é um gel neutro, comum, tá? Vão colocar aqui na região da ponta do aplicador e deixar o gel passar da ponta do aplicador. Isso vai ser importante porque eu não posso deixar nenhuma bolha e eu também não posso fazer com que tenha menos gel em toda a região e toda a concavidade. Como ele tá aqui no suporte, eu vou sempre passar o gel daqui, pegar uma espátula e com a espátula eu vou retirar o excesso. Retirei todo o excesso ali da ponteira e agora eu vou utilizar o filme PVC por cima. Vocês vão colocar em uma das regiões, tá? E aí, aqui nessa região de cima, vocês vão com o polegar, vocês vão descer o polegar junto com o filme PVC. Assim, evita formar bolhas no gel, que não pode acontecer. Coloquei aqui nessa região. Tirei o filme PVC e envolvo todo o aplicador com aquele filme PVC aqui. O que vocês vão ver na região do aplicador é que ele não pode ter nenhuma bolha na região central. Se tiver alguma bolha na região lateral, bem pequenininha, não tem problema. O ponto focal, que é o centro, é que a gente não pode ter nenhuma bolha.
Quando você for utilizar o seu aplicador macrofocado, quando ele estiver sem nenhuma ponteira, nós vamos estar trabalhando então com a profundidade de 2 centímetros. Quando eu colocar a ponteira, tá? A ponteira ela é um espaçador para a gente utilizar na profundidade de 1 centímetro. Então, eu vou colocar aqui por cima. A escolha vai depender muito do tamanho da prega do paciente, que às vezes o paciente não tem tanto tecido adiposo, então você pode utilizar somente a ponteira de 1, e se caso o paciente tiver mais tecido adiposo, você pode utilizar a ponteira de 2. De qualquer maneira, eu vou colocar aqui no suporte a ponteira maior, com ou sem o adaptador, o distanciador. Vamos colocar assim. E o importante é que o gel, ele também não tenha nenhuma bolha no ponto central. Como é uma área maior, o ideal é que a ponta do gel fique em contato lá no fundo do aplicador, assim evita a gente ter algumas bolhas. Então, eu vou colocar aqui bem lá no fundo e colocando o gel em toda aquela região até ultrapassar a linha do aplicador, da forma como que está aqui. Depois disso, a gente vai pegar uma espátula e pela região reta da espátula, nós vamos passar aqui nessa região e retirar todo o gel excedente. Retiramos o gel e aí nós vamos passar o filme PVC sobre essa área. Na hora de colocar o filme PVC, eu vou colocar aqui nessa margem, nessa bordinha, e com o polegar, que está por aqui, a gente vai descer o filme PVC e entrar em contato aqui com o gel do aplicador. Caso tenha alguma bolha na lateral, não é um problema. O que não pode é ter a bolha no centro do meu ponto focal. Aqui vocês podem ver que tem uma bolha aqui na lateral e nessa lateral, que não é um problema, é mais na região central. Então, o aplicador agora está pronto para o uso. O ideal é nós avaliarmos a paciente sentada, assim a gente consegue ver quais são as áreas que nós vamos dar mais prioridade, né? Então, eu posso trabalhar terço superior, fazendo levantamento da sobrancelha, assim melhora o olhar e diminui a quantidade de rugas na lateral, trabalhando essa região. Então, a marcação da região do frontal é da região do meio ali do globo ocular, né? Até o arco da sobrancelha. Então, essa é a região que nós vamos trabalhar. Se a gente for trabalhar em pontos, nós vamos fazer vários pontinhos. Caso a gente trabalhe no modo em linha, né, no modo scanning, a gente vai trabalhar com linhas na horizontal. Essas linhas na horizontal, elas podem ser feitas por quê? Porque cada uma das linhas, ela vai contrair e regenerar. Então, se eu fizer nesse sentido horizontal, o ideal é horizontal para fazer essa movimentação aqui no arco da sobrancelha, que acaba influenciando na pele da pálpebra e na pele da região aqui lateral. Se a gente for pensar nessa região aqui de trabalho, a gente sempre vai dar um dedo de distância da boca e também um dedo de distância da região da orelha, né? E trabalhar dentro dessa região aqui. Além disso, a gente vai traçar uma linha na região mandibular e uma linha da região da asa do nariz até a região da orelha. Essa também é uma área que vamos trabalhar bastante para melhorar o sulco nasogeniano e também para melhorar o jaw. Uma outra área possível de trabalhar é na região Uma outra área possível para trabalhar é nesta região aqui. Essa é uma região que vai influenciar bastante na região da pálpebra inferior. O importante é que é contraindicado utilizar o ultrassom microfocado na região do globo ocular. Então, a única coisa que nós podemos fazer é depois da região óssea, né? Se eu quero trabalhar aqui, eu posso estirar a pele para dar disparos, mas todos os disparos têm que ser na região óssea para frente, assim como na região inferior. Então, eu não posso fazer disparos dentro do globo ocular e por isso eu faço o estiramento da pele até que chegue na região óssea
e esse é o meu limite de disparo em relação ao microfocado. Então, nessa região aqui, é uma região que a gente pode também estar trabalhando, principalmente e somente com a ponteira de 1,5, que é a ponteira mais superficial. Então, essa região a gente trabalharia somente com a ponteira superficial. Além disso, eu posso trabalhar na região de papada. Então, na região de papada, a gente também vai fazer um triângulo aqui e trabalhar tanto gordura localizada quanto flacidez de pele. O direcionamento dessa região aqui vai depender muito de qual é o objetivo terapêutico desejado. Se eu tenho uma paciente que tem sulco nasogeniano e malhonete, o ideal é que a linha de lesão seja realizada no sentido vertical. Assim, eu tenho várias linhas de lesão, várias contrações que vão fazer a retração do tecido neste sentido aqui, porque eu tenho várias linhas. Caso eu tenha uma paciente que tem bastante Joe, o que eu vou fazer? Eu vou fazer linhas de lesão na região e no sentido horizontal. Dessa maneira, a contração e a regeneração do tecido vai ser realizada dessa maneira. Então, a gente vai ter uma melhora neste sentido. Por isso que o sentido da lesão no modo scanning é importante para ser analisada na região e dependendo do objetivo terapêutico. Um outro ponto importante é que nós podemos fazer o efeito bichectomia, ou seja, diminuindo essa região aqui da paciente, e para isso nós vamos fazer uma marcação em zigue-zague nessa região aqui para trabalhar bastante o efeito bichectomia, se for o caso dos pacientes. Um outro ponto importante são os pontos de ancoragem. Eu posso utilizar alguns pontos de ancoragem e eles devem ser demarcados enquanto o paciente está sentado também. Se eu quero melhorar o sulco nasogeniano, eu tenho que vir na paciente e ver qual ponto de ancoragem que é interessante para melhorar este ponto aqui. Pode ver que nessa paciente nós vamos ter um ponto de ancoragem bem interessante aqui e um outro ponto de ancoragem aqui mais para trás. Então, no ponto de ancoragem, eu posso fazer uma lesão circular. Por que uma lesão circular? Porque no círculo a gente vai ter a retração, a lesão nesse círculo, e aí eu tenho a retração no tecido neste sentido. Se ele faz esse sentido de retração, eu consigo dar maior sustentação, tanto para o sulco quanto para a região de Joe. Além disso, nós podemos marcar na região toda do pescoço, então a lateral do pescoço e também a região de colo, que eu posso estar fazendo essa região, só não faço dentro da região óssea, que seria essa daqui, e toda essa região nós já podemos trabalhar. Quando você entrar em Home, você vai ter lá as terapias que podem ser utilizadas, ultrassom focalizado, massagem aura e as sugestões de uso. Como está acoplado o ultrassom microfocalizado, então todos os parâmetros estão relacionados ao microfocado. Quando eu entro em sugestões de uso, vocês vão ter lá o facial e o corporal, todos focando em flacidez de pele. Quando eu entrar em facial, vai ter duas opções de uso, pontual e scanning. O pontual, as lesões vão ser em ponto, e o scanning, as lesões vão ser em linha, tá? Vou colocar aqui um exemplo de modo scanning. Quando eu entrar em modo scanning, vocês vão ter lá 3 ponteiras para serem utilizadas. 4,5, que é o mais profundo, então vocês vão utilizar primeiro a ponteira de 4,5, depois o 3 e depois 1,5. Quando eu entro em 4, vocês vão ver que já está com uma potência adequada. E essa potência são os primeiros disparos que nós vamos fazer com o paciente. Então, a sensibilidade do paciente que vai depender quanto eu vou aumentar ou diminuir a minha potência. Essa é uma potência que já é ideal para iniciar. Aqui na área de tratamento, já tenho uma sugestão de área de tratamento para o facial, mas eu posso aumentar essa quantidade de área. Como eu vou achar a área do local? Eu posso realizar a demarcação no paciente e fazer a medida de altura vezes a largura, que nós vamos achar a área total em centímetros quadrados.
Em relação à área de aplicação, aqui já tem uma colinha, que é onde vocês vão ver quais áreas que podem ser aplicadas com 4,5. Na demarcação que nós fizemos no rosto, no pescoço e pode ser utilizada também na papada. Aqui eu vou já clicar no Start. Pode ver que está em 7 watts, mostrando 1,19 joules de energia. E aqui eu posso aumentar ou diminuir. O máximo do equipamento vai até 3,4 joules. A gente sempre vai iniciar os primeiros disparos com 7, assim o paciente sente e dá um feedback se eu posso ou não posso aumentar essa potência. Caso você vá fazer lesões em linha, ou seja, no modo scanning, o ideal é que você demarque de meio em meio centímetro para utilizarmos e fazermos as lesões em linha. Assim, o espaçamento entre as linhas não vai ser tão grande, tá? E aí, eu posso fazer a demarcação dessas linhas. Na pele do paciente. Caso você não queira fazer essas demarcações em linha, você pode utilizar o guia, porque o guia ele vem aqui, ó, na demarcação que você colocou. Você vai utilizar esse ponto central em linha, pode ver que ele tem uma área vazada, e nessa área vazada você vai colocar o aplicador nessa região e fazer o alinhamento e fazer a lesão dentro do gabarito. E aí você vai mudar esse ponto do meio aqui para um outro ponto, uma outra linha e fazer outra lesão, tá? Então você pode utilizar dessas duas maneiras. Vou continuar aqui fazendo a linha. E o outro lado, eu vou fazer a demarcação dos pontos. Caso você realize as lesões pontuais, você vai utilizar este outro gabarito. Nas lesões pontuais, o ideal também é que cada um dos pontos ele tenha uma distância de meio centímetro. Caso a distância seja muito grande, vai afetar seus resultados. Então, o ideal é que a gente faça a demarcação desses pontos também em cada um desses pontinhos. Assim, eu consigo fazer realmente os pontos com a distância correta. Na região do frontal, a gente pode utilizar somente a ponteira de 3 e a ponteira de 1,5. Nessa região aqui, nós podemos utilizar a ponteira de 4,5, 3 e 1,5. E nessa região aqui, nós só vamos utilizar a ponteira e só pode utilizar a ponteira de 1,5, tá? Então, agora, para começar a aplicação, nós vamos passar uma fina camada de gel e como nós estamos com a ponteira de 4,5, é a única área que vamos trabalhar aqui. Se a sua paciente tiver papada, flacidez de papada ou gordura localizada, você pode utilizar a 4,5 também nessa região. Uma fina camada de gel e aqui nós temos alguns guias na ponteira, né? Então, eu vou colocar esse guia da ponteira no começo aqui dessa área e traçar uma linha de lesão. Então, aqui a gente tem a região que eu posso trabalhar ou no pedal para dar start ou na própria tecla do aplicador. Vou posicionar corretamente aqui essa linha do aplicador na linha que eu coloquei aqui, essa primeira linha. Vou estirar a pele do paciente e vou dar start. Quando eu cheguei aqui ao final dessa região demarcada, eu vou parar de novo ou no pedal ou na tecla e começar de novo na segunda fileira. Então, eu já fiz essa fileira, agora eu vou fazer essa segunda fileira. Eu vou perguntando para a paciente se ela está sentindo algo. Está sentindo alguma coisa?
Então, eu vou, se a paciente não está sentindo nada, eu vou aumentar um pouco a minha intensidade. Vou fazer novamente aqui. Sente alguma coisa? Agora você fala que sentiu um quentinho, tá, amiga? Pra você não sentir muito isso. Fica muito fácil. Sente alguma coisa? Sinto um quentinho. Um quentinho ou alguns lugares de agulhamento é o que a paciente vai sentir. Então, é o correto. Então, eu posso colocar aqui novamente. Já achei a energia correta para trabalhar. Então, agora eu vou somente fazer as outras linhas de tratamento. Terminei todas as linhas de tratamento, eu posso voltar e fazer os pontos de ancoragem. E se eu quiser fazer a linha para o efeito de bichectomia, eu posso fazer também. Para a linha de bichectomia, eu vou fazer um zigue-zague neste sentido e fazer mais uma vez. E o ponto de ancoragem, eu vou fazer um círculo. A ponteira de 4,5, a gente tem que fazer somente essa área. Então, eu sempre faço bilateral. Terminei essa região, venho para o outro lado da face e faço a de 4,5 também desse lado, para depois conseguir fazer a modificação da ponteira. Como nós já aplicamos a ponteira de 4,5 nesta região, eu troquei para a ponteira de 3 milímetros. Você retira a ponteira de 4,5, coloca a ponteira de 3 e coloca o gel novamente com o filme PVC. A ponteira de 3 nós podemos utilizar nessa região e também na região da testa. Tá? Lembrando que a região da testa é uma região mais sensível, então inicie com a potência realmente mais baixa que está na sugestão de uso. Vou colocar aqui, aplicar um pouco de gel, uma fina camada de gel nessa região. Também vou fazer o estiramento aqui do tecido. E vou fazer uma linha reta na demarcação daquela área de tratamento. Então, depois de realizar toda essa região, a gente vai para a região de baixo. E também vou fazer nas mesmas demarcações que fizemos com a ponteira de 4,5. O importante, pessoal, é que a ponteira esteja sempre em contato, ou seja, sempre 90 graus em relação ao tecido. Ela não pode ser movimentada de maneira errada, porque senão superficializa a lesão e eu posso ter algum efeito adverso. Então, sempre a 90 graus em relação ao tecido, e toda vez que eu for utilizar e for tirar a ponteira da pele do paciente, você tem que dar stop lá no seu equipamento. Porque se caso o equipamento ficar disparando sem estar com a pele em contato, ele pode dar excesso de temperatura. Então, toda vez que terminar aqui, você dá stop, acopla novamente, para depois continuar movimentando.
O outro ponto importante é que eu não posso pausar sobre o local. Eu tenho que sempre utilizar a terapia em movimento. Se eu deixar pausado o aplicador no local, eu vou causar uma lesão muito intensa no mesmo ponto. Então, por isso, ele precisa sempre estar em movimento. Tanto no modo scanning como no modo pontual, ele deverá estar em movimento. Se eu quiser fazer o efeito bichectomia, ó, a gente vai fazer com a ponteira de 3,5 também. Outro ponto importante é que eu não posso fazer os movimentos muito rápidos, como uma radiofrequência. Sempre o movimento deverá ser lento e em contato com o tecido. Para trocar a ponteira, nós vamos clicar em Back. E aí eu venho para a ponteira mais superficial, que é a ponteira de 1,5. Também temos já pré-determinado a potência, que aí a gente vai aumentando de acordo com a sensibilidade do paciente. Aqui só para vocês verem que muda um pouquinho, que a ponteira de 1,5 a gente tem mais áreas de aplicação. Então eu tenho a região da testa, a região do rosto e também a região ali de inferior de pálpebra. Então, deixo aqui no Start. E aí é só utilizar na região. Vou passar uma fina camada de gel nas áreas de tratamento. Então, com a ponteira de 1,5, eu posso estar utilizando, então, na região do frontal, nessa região, saindo do globo ocular, e também na região de face aqui que nós já tínhamos demarcado. Aqui, nesta região, é a mesma passada, então eu vou estirar o tecido e vou fazer movimentos em cada uma das linhas. Na região inferior aqui da pálpebra, eu vou estirar um pouco essa região aqui e trabalhar nessa região. Lembrando que eu não posso fazer disparos na região de globo ocular. Para facilitar, com uma gaze, uma gaze seca, você vai posicionar aqui na região da face para ficar mais fácil e não escorregar para estirar a região da face. Então, aqui nessa região aqui é onde vamos aplicar. E na região do rosto, a gente também vai estar aplicando da mesma maneira que aplicamos anteriormente. Percebem que a região da pele, ela fica mais hiperêmica, que é o normal, tá? Não tem problema nenhum. Terminando a sessão, o ideal é retirar todos os resíduos do gel e das demarcações e utilizar um protetor, um filtro solar na sequência e já terminamos a terapia. Primeiro, nós vamos demarcar a área de tratamento. Então, vamos simular que nós vamos utilizar esta região aqui de tratamento. Nesta região, nós também vamos fazer a adipometria, porque isso é muito importante para a gente saber se vamos utilizar a ponteira de 2 ou a ponteira de 1 centímetro. Então, aí você vai fazer a prega na paciente, tá? E realizar a adipometria. Aqui na adipometria, você tem que verificar o ponto onde está a região aqui e também essa linha tem que ficar aqui no alinhamento aqui desse outro ponto. Então, nós vamos segurar aqui na região do tecido adiposo e fazer, então, uma medição. Aqui entre 2,5, mais ou menos, quer dizer que eu posso utilizar a ponteira de 1 centímetro tranquilamente e também posso utilizar a ponteira de 2. O que eu vou utilizar aqui nessa região? Para saber qual a área de tratamento e assim os pontos e a quantidade de tempo, eu vou verificar aqui com a fita quantos centímetros eu tenho aqui
de largura e quantos centímetros eu tenho aqui de altura. Então, altura 7,5 e largura 16,5. Eu vou fazer um vezes o outro para colocar ali na área, lá no meu equipamento. E assim eu já tenho a quantidade de tempo que eu vou utilizar nessa região. Se você for utilizar a aplicação pontual, o ideal é realizarmos a demarcação com o gabarito em pontos. Então, aqui eu tenho 1 centímetro de distância entre um ponto e outro, o que é importante porque os resultados eles vão ser muito interessantes e muito expressivos quando utilizarmos pontos mais próximos. Caso a gente não faça essa demarcação, a gente vai utilizar pontos muito distantes e isso afeta o nosso resultado. Para trabalhar com ultrassom macrofocado, eu tenho que entrar aqui no Home e eu tenho lá o ultrassom focalizado e as sugestões de uso. Quando você entrar em ultrassom focalizado, você vai ver que tem todos os parâmetros de potência, a duração do pulso on e o tempo off. Tá? O tempo off é entre um disparo e outro. O tamanho da área que você mediu de acordo com a altura e a largura da área de tratamento. E a quantidade de passadas, que pode ser 1, 2 ou 3 passadas. Aqui é importante porque dependendo da quantidade de passadas e dependendo da área de tratamento, o equipamento vai te dar um tempo diferente de tratamento. Tá? Se vocês forem utilizar nas sugestões de uso, vocês vão ter a opção de utilização no pontual e no modo scanning. O modo scanning também é em linha, lesões em linha, e o modo pontual é lesões em ponto. Se eu entrar aqui no pontual, eu vou escolher entre a ponteira de 1 e a ponteira de 2 centímetros. Então, eu vou utilizar a ponteira de 1 centímetro. Ele já está com uma potência já pré-programada e um tempo já pré-programado. O T-on, normalmente, ele vai ficar com 1 segundo de on e meio segundo de off, para ficar mais rápido a terapia. A área, eu vou colocar uma área maior. E aqui também tem a área de aplicação da região corporal. Importante que a gente fez a medição da adipometria previamente para saber qual ponteira utilizar. Vamos utilizar uma fina camada de gel aqui na paciente, na região de tratamento. E com a caneta também é interessante demarcarmos 4 pontos aqui. Então, um ponto aqui, outro nessa região e outro na região da lateral. Esses pontos são interessantes porque são nossos guias em relação à área de tratamento. Então, aqui na região, a gente vai utilizar este ponto aqui, que vai estar na primeira fileira, e este ponto da lateral vai estar no primeiro ponto, ou seja, o meu ponto focal está no primeiro ponto aqui, nesta região. Quando eu dou start no equipamento ou no pedal, a cada ponto eu vou movimentar o aplicador de ponto a ponto, seguindo a linha naquela região. O que é importante é que eu não posso tirar o aplicador da região do paciente e também não posso colocar 2 pontos na mesma região. Aqui vocês podem ver que ele já está na segunda fileira e eu estou caminhando ponto a ponto. A cada bip eu estou caminhando um ponto para frente, assim eu consigo fazer todos os pontos equidistantes de 1 centímetro e o resultado vai ser excelente. O ideal é que a gente também consiga fazer 1 ou 2 passadas. Se o paciente tenha mais tecido adiposo, você pode utilizar 3 passadas também, só que os pontos eles não podem ser realizados 2 pontos na mesma região, e sim por passada. Caso você realize o procedimento de hidrolipoplasia, você também pode utilizar e fazer a hidrolipo com ultrassom macrofocado.
Para isso, você vai fazer a demarcação e a injeção do soro fisiológico primeiro, e depois você vai utilizar o ultrassom focalizado na mesma área de tratamento. A potência vai de acordo com a sensibilidade do paciente. Nós iniciamos com a potência de 22 watts, mas é possível utilizar até a potência de 30 watts na região corporal. A contraindicação desse equipamento é somente a área em específico para utilizarmos, pois ela tem que ter uma prega suficiente para a profundidade em questão. Então, nessa região aqui, a gente utilizou a ponteira de 1 centímetro, que eu posso fazer, então, uma passada inteira, 2 passadas ou até 3 passadas com a ponteira. Caso vocês forem utilizar a ponteira no modo scanning, vocês vão fazer linhas de lesão, assim como no facial. Então, nesse caso, vocês vão deslizar o equipamento, né, o aplicador em toda a região, demarcando as linhas que você for utilizar naquela área de tratamento. Então, eu posso fazer linhas horizontais, ou linhas verticais, ou até mesmo em leque, assim como fizemos no facial, e eu vou fazendo a linha de lesão e seguindo a linha com o aplicador. Para utilizar a massagem aura, você vai entrar aqui em massagem aura e aí eu tenho que programar a minha frequência. Quanto menor a minha frequência, mais profunda eu vou atingir, e quanto maior a minha frequência, mais superficial. Então vocês vão ver que em relação à frequência vai depender muito do seu objetivo terapêutico. Se eu quero só uma drenagem linfática mais superficial, eu vou utilizar uma frequência maior, ou se eu quero trabalhar um pouquinho mais profundo, eu vou utilizar uma frequência menor. Além disso, eu vou programar a quantidade de tempo do tratamento, tá? Vou dar start. E aí, depois disso, eu vou colocar aqui Aura Emission, quer dizer que a gente já está ligando o equipamento. Para conseguir fazer a emissão da massagem aura, é necessário utilizar o cabo, tá, de eletroestimulação. Este cabo será utilizado um eletrodo autoadesivo no punho do terapeuta, que está conectado com o cabo, e o outro cabo está conectado ao bastão que está na mão do paciente. Para fazer essa terapia, o campo deve estar fechado entre o terapeuta e o paciente. O ideal é que tenha um pouco de talco naquela região, assim a gente consegue fazer o deslizamento daquela área e também para dar um melhor contato e uma melhor massagem vibracional, podemos utilizar a luva de vinil, que é a que dá mais campo. A luva de látex também é possível ser utilizada. Eu vou clicar em Aura Emission e aumentar a intensidade. A intensidade pode ser até 100%, porque é uma corrente, é uma massagem bem superficial, então eu posso utilizar no 100%. E aí eu vou fazer movimentos lentos naquela região. Vou espalhar aqui o talco em toda aquela área, tá? E assim que eu chegar próximo e tocar no paciente, o paciente já vai sentir a massagem vibracional. Abre um pouquinho, por favor. Isso. Aqui vocês podem fazer no sentido da drenagem, caso vocês queiram, tá? Então, de maneira mais proximal. E depois mais distal. Pode ver que formam as ondas vibracionais em toda a região do talco. Então, eu posso estar utilizando desta maneira. Se eu quiser utilizar em movimentos um pouco mais rápidos, sempre em movimentos que não causem tanta pressão no paciente. Eu não posso pressionar muito a minha mão no paciente, porque senão ele não vai sentir essa massagem vibracional. Então, a pressão sobre o paciente tem que ser uma pressão muito leve, para que o paciente ele sinta essa vibração no tecido. Shoppers, esse foi o treinamento do Sonofocus. E aí, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que nossa equipe vai entrar em contato com você. Até a próxima!